Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternos. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém, fiat. Então, temos no volume 11, trecho 113, 10 de dezembro de 1915. Estamos no dia 28. A alma deve fazer as orações, as obras, os sofrimentos de Jesus e todo bem que produziram. Todo bem que produziram. Outro dia foi falado, né, esses três pontos, né? Esses três vínculos, né, que temos de ter para com Jesus. As obras dele, os sofrimentos dele e as orações dele. Sentia-me aflita porque meu doce Jesus, vai dizer o trecho, minha vida, meu tudo, não se fazia ver. Com isso estava ela aflita. Até como o Michele dizia, né, na partilha dela, viver aqui essa presença de Jesus, esse convívio com Ele é o céu na terra, é o paraíso. De certa forma, é muito fácil, mas o que Ele quer de nós é que permaneçamos firmes, unidos a Ele, na ausência dEle, né, na suposta ausência dEle. Porque se é para vivermos a vida dEle, a fim de que Ele descanse, não perturbarmos o sono dEle no interior, né? No nosso interior, na nossa alma. Então, vivermos a vida dele para que ele finalmente possa descansar. Ou seja, em meio a esta privação, permanecemos, né, da mesma forma, como se ele estivesse presente e o está, né? E o está verdadeiramente, né? Como ele disse, eis que estarei convosco até os últimos dias, até o fim dos tempos, até a consumação dos tempos. Então, ele está no meio de nós. Não cansamos de dizer isso, né? Na Santa Missa, ele está no meio de nós. Mas como já foi dito, toda essa privação da Luísa é para reparar a própria divina vontade, né? Em direção à privação, o sufocamento, né, que ela vive de suas criaturas que a rejeitam, que a desprezam, que a ignoram. Então, enfim, eu me lamentava. Se me fosse possível, queria ensurdecer com meus lamentos ao céu e à terra, para movê-lo à compaixão de meu pobre estado. Tamanho é, né, a angústia, o sofrimento, né, a dor que ela vivia. Desabafos da divina vontade, né, por meio dela. Que grande desventura conhecê-lo, amá-lo e ficar privada dele. É a forma que Jesus age com todos, né, no primeiro momento, né, nos inunda de consolações, de gostos, de experiências, né, vividas com ele. Uma vez que ele nos tem, pronto, agora, né, caminhemos com nossas próprias pernas, não sozinhos, não isentos dele. Continuamos unidos a ele, mas né, sem toda essa satisfação, né, humanamente dizendo.
sem esse gozo, sem os fogos de artifício, né? Sem esse frio na barriga. Mas como disse, né, caminhar desta forma é muito fácil, né? É o que ele disse, os que perseverarem até o fim serão salvos. Os que perseverarem comigo, confiantes em mim, né, firmes em mim, permanecerão comigo, né, nesta e na outra. Né, e já na divina vontade serão eu mesmo a viver neles. Então, privar-se de si mesmo, não tem como. Mas o Luiz é sempre, né, indo e voltando desta mesma tecla. Então, que grande desventura conhecê-lo, amá-lo e ficar privado dele. Pode-se dar desventura maior? Sim, né? Desventura maior é o que a própria divina vontade vive em direção às suas criaturas, a qual recebem a vida, recebem o tudo dela para viver separado dela, né? Arrombando. Como disse, né? Se a divina vontade é a vida da alma e a alma não vive para a divina vontade, vive a roubar dela e está em ânsias de morte, né? Sem tomar o remédio que está ali ao toque, né, de suas mãos. É. Mas não querem, trocam tudo pelo nada de suas próprias vontades, que na qual esta sim é a pior de toda, né, escravidão, pior de todos os cárceres, né, a nós mesmos, a nossa própria vontade. Mas enquanto me lamentava, vai dizer Luiz, o bendito Jesus, fazendo-se ver em meu interior, disse-me, com aspecto severo, né, com aspecto severo, porque é contínuo essas murmurações dela, né? São incessantes essas lamentações dela. Então Jesus vem num aspecto severo, não faltando-lhe com paciência, mas a fim de que ela entenda, né? E uma vez entendendo, de uma vez por todas, o viva assim, né? Conformada, conforme-se. Jesus diz, minha filha, não me tentes. Já te disse tudo para te fazer ficar tranquila. Te disse que quando me abstenho de vir é porque devo apertar nos castigos. Então, se por um lado ele não vem, ele também se priva dela, porque é nela que ele tem o seu consolo. Num primeiro momento, é ela a alma vítima. Então, a companhia dele é ela. Então, ele se priva dela para ainda apertar nos castigos com os outros, com os demais. Então, aqui, como Luísa disse, né, pode haver desventura maior, porque castigando as criaturas, ele os sofre muito mais que aqueles que estão sendo castigados. E o sofre também por saber que ela está nesse sofrimento, né, da privação dele. Então, de fato, né, pode haver sofrimento ainda maior, como eu ainda dizia ainda há pouco. Jesus é Deus, então ele pode suportar tudo o que tiver. Que Jesus é Deus. Só que de igual forma é também homem, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Não se serviu da sua igualdade com Deus, não se serviu da divindade. Como dizia, a divindade só serviu a ele no sentido de que as dores, os sofrimentos, as suas privações, na condição dele de homem-Deus, era ainda muito maior. Aí aqui sim entra, Jesus é Deus e podia suportar tudo que viesse, sim. Podia, porque ele era Deus, o sofrimento não podia matar, né? Não pode o destruir, né? Uma vez que também o matou, né? E por amor às suas criaturas, este mesmo amor
o trouxe à vida de volta, né, e ao longo de sua vida, quantas mortes, né, como vai dizer que ele morreu por cada criatura, né, então é isso, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. As suas dores, os seus sofrimentos, as suas privações, os seus sentidos, o que ele sentia era muito maior, né, infinitamente maior do que o que a criatura, né, porque a criatura, de certa forma, como diz o bom ladrão, sofremos o castigo merecido, mas ele não fez nada, né, ele é santo, ele é Deus, ele nada fez. Então a sensibilidade para com ele no sofrer não tem proporção, né, é inimaginável a criatura. Então continuando, né, já te disse tudo para te fazer ficar tranquila. Te disse que quando me abstenho de vir é porque devo apertar nos castigos, pois isso exige minha justiça. E te expliquei também as razões, né? Ela já sabe, já explicou, já disse tudo como ele disse. Primeiro você não acreditou que era para punir pelo que eu não vinha como de costume, porque você não ouvia que no mundo acontecia grandes castigos. Agora não, agora, né, agora ela ouve, agora você ouve, e apesar disso duvidas ainda. Não é isto me tentar, né, então agora já está sabendo que os castigos estão sendo derramados e por isso ele não vem, mas não adianta, né, que aqui ó, eu temia ao ver e ao ouvir Jesus tão severo, e para me tranquilizar mudou seu aspecto e toda benignidade acrescentou: minha filha, coragem, eu não te deixo, mas estou dentro de ti, né? Estou tentando, né, descansar em ti. É uma alusão aqui ao Evangelho, né? Ele dormindo na barca. Estando ele na barca, ela não vai afundar. Ele está dormindo, os apóstolos poderiam, né, ir cuidar dos seus afazeres, fazendo aquilo que humanamente, não é sentar e ficar de braço cruzado, mas fazendo aquilo que humanamente, né, caberia a cada um para sustentar, né, ali o barco, para que não perecesse, não afundasse, contando com a graça de Deus, uma vez que Jesus estava ali do lado deles, dormindo. E, no entanto, foram lá perturbar o Senhor, mestre, não te importas, né, que viemos a padecer. Né? É como Jesus, né, não se perturbava com ali a situação, tanto que estava a dormir. Tanto que estava ele abandonado aos cuidados do Pai. Se fosse vontade do Pai que o barco afundasse e morresse todo mundo, né, assim seja. Mas, né, é como tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Mas a criatura humana não, né, vendo tudo a ponto de se perder, ela, né, grita, como Luísa diz aqui, né, deixaria surdo céu e terra, de tanto que eu ia clamar, né, aqui. Né, as palavras dela são, né, com meus lamentos ao céu e terra para mover de compaixão. Né, eu me lamentava, e se me fosse possível, queria ensurdecer com meus lamentos ao céu e à terra, para movê-lo à compaixão de meu pobre estado. Mas se o pobre estado em que se encontra a criatura é a vontade de Deus, a que temer, né? Como ele mesmo disse, não temas. Né? Que, minha filha, coragem, eu não te deixo, mas estou dentro de ti, ainda que nem sempre me vejas. E tu juntas-te sempre comigo.
Se fizeres a tua oração, corre na minha e faz a tua, assim como tudo o que fiz com as minhas orações, a glória que dei ao meu Pai, o bem que impetrei a todos, também tu o farás. Se obras, faze que o teu ato corra no meu, e este o faça teu. Assim terás em teu poder todo o bem que fez a minha humanidade, que santificou e divinizou tudo. Se sofres, teu sofrer corra no meu, e este o faça teu. E assim terás em teu poder todo o bem que fiz na redenção, a sermos um com Ele, a ser Ele a viver em nós e fazer as suas mesmas orações, a extensão, das suas orações, dos seus sofrimentos, dos seus trabalhos, nos unir a Ele no trabalho, na oração, no sofrimento. Como Ele diz, com isso tomarás os 3 pontos essenciais da minha vida, e à medida que o fizeres, sairão de ti mares imensos de graça que se derramarão para o bem de todos. O que Ele faz é para o bem de todos e não para um, individualmente, mas é para o bem de todos. E eu verei a tua vida não como tua, mas como minha. Aqui, em outras palavras, ela está suspensa com Ele no seu ato único, como no trecho anterior, está inundada dele, está empapada dele, do amor dele, da presença dele. É Ele mesmo vivendo nela. E assim a cada um de nós, a cada um dos filhos da divina vontade. É Ele mesmo, ao passo que nos unimos a Ele, fazemos nossa, nosso o trabalho dele, as orações dele e os sofrimentos dele, pensando só nele, em corresponder a ele, em satisfazer a ele, em dar descanso a ele, tudo é ele. A criatura já não existe. O meu bem, a minha satisfação, o meu eu não interfere. E se interfere, põe todo esse bem a perder, a não poder descer, baixar em mim, tomar posse do meu ser, mas a fazer como os demais, a manter toda essa graça, todo esse bem suspenso, de mãos atadas, como disse em outro trecho, os abortos divinos, como vai dizer na live, disse na live, cada ato possui uma vida divina. Cada ato que eu deixo de realizar, deixo de fazer, eu dou morte a esta vida divina, os abortos divinos. Então, o dano que é, o dano, o prejuízo que causa, a divina vontade, o viver para mim mesmo. Como num trecho ele disse, eu espero, esperarei, tenho paciência, já espera 6.000 anos, um dia para Deus é como 1.000 anos, e 1.000 anos como um dia, ele espera. Mas vendo a criatura, nessa incorrespondência, ele vai atrás de outros, que queiram, que de verdade queiram. E quem perde é a própria criatura. Como já dizia o Santo Agostinho, eu tenho medo do Cristo que passa. Ele está passando, está como antes chamando, vem e me segue, vinde ver, como perguntaram, onde moras, mestre? Vinde vede. E quantos por apego às suas ninharias vai até certo ponto e para no meio do caminho. Né? Fica preso às experiências passadas,
como Luísa está dizendo aqui, né, da privação, do quão era bom quando ele vinha e conversava com ela e estava, né, enfim. Nós precisamos viver os estágios, né, da nossa vida, o crescimento, a maturidade, a infância, a juventude, a adolescência, a fase adulta e a velhice, né? Então, o trecho vai falar, né, nesses 3 estágios da criatura. São Paulo também diz, né, quando éramos crianças, falávamos como criança, andávamos como criança, agíamos como criança, vindo à fase adulta, né, é outra conversa, é outra lida, né, é outra labuta. Que até outro dia também foi falado, né, num dos vídeos da escola. A pessoa chega, estaciona ali no prezinho e dali não quer sair, né, dali não quer sair, é estranho, é triste, né, mas ali fica, permanece. Mas Jesus quer mais, quer nos levar adiante, nos levar à idade de Cristo, né? Nos levar a viver nesse sol do meio-dia. Uma vez que ele não violenta a criatura, ele sofre as demoras dela. Mas da parte dele está tudo à mão. São as resistências da própria criatura que a privam de viver isso. Então, no outro trecho, volume 11, trecho 114, 12 de janeiro de 1916, todas as nações se uniram para ofender a Deus e conspiraram contra ele. Estava a lamentar-me com Jesus bendito das suas habituais privações. Né? Tá aqui ela de novo, né, falando. A lamentar com Jesus bendito das suas habituais privações e chorava amargamente. E meu adorável Jesus veio, mas num estado doloroso, que fazia-me ver como as coisas iriam piorar sempre mais. E isto fazia-me chorar ainda mais. E Jesus disse-me, né, ao invés dela se acalmar, né, e resignar-se, né, e aceitar, não, ele vindo dessa forma, mostrando que as coisas piorariam ainda mais, ela acabava, né, que começava a chorar ainda mais. Né? Então, quanto amor, quanta paciência, né, é de Jesus, e aqui nem julgando-a, porque muito provavelmente se eu estivesse no lugar dela, estaria de igual forma, ou talvez pior. Né? Mas é aqui ver a vida dela, né? Acompanhar os atos dela, como ela mesma disse, né? Os meus disparates. Observar os disparates dela a fim de aprendermos com os erros dela a não cometer, né, os mesmos. Mas já ver, né, aqui as correções de Jesus e nos corrigir, né, já no instante em que nos deparemos com esses trechos, com essas verdades e os disparates dela, já nos conscientizar que não é esta a atitude, né, que Jesus espera do Filho da Divina Vontade. Né, até louvando e bendizendo a Deus, porque uma vez que ela passou por todo esse sofrimento, né, dessas privações, não precisamos passar. E também, diante de todas as confusões que ela passou, se estivermos de fato atentos, não passaremos. Né? Eis a importância da atenção, do estar atento de verdade, né? E dedicando a essas verdades. E ainda assim, né, tantas outras resistências, situações que vamos vivenciar, porque não somos diferentes de Luísa.
Não somos melhores que Luísa, mas também não é também por isso que, Luísa errou, então eu também tenho o direito de errar também, eu também tenho o direito de ser lerdo, eu não tenho nada, né? O que eu tenho é que me esvaziar, que me esvaziar para que Jesus possa viver, a divina vontade venha reinar em mim e fazer de mim o que ela assim quiser. Não tem que pôr nada de meu em lugar nenhum. Então, enfim, Jesus diz a ela, né? Minha filha, tu choras pelos tempos presentes, mas eu choro pelos futuros. Tempos futuros virão. E estamos a viver eles hoje. Né? E como no texto diz, ainda vai piorar. Sim, ainda vai piorar. Né? Ainda vai piorar. Eu vendo ontem uma live, né, com o Vilela lá e um pessoal da inteligência artificial. As coisas ainda vão piorar, sim, muito. E a expectativa é ainda para este ano. Né? Para este ano agora, presente, 2025. Né? A qual estão aí treinando o robô que já se faz panqueca sozinho. Né? Um robô que aprendeu a jogar xadrez sozinho. Né? Sem nenhuma regra. Sem ter passado a ele nenhuma regra. Simplesmente, quando ele fazia o movimento errado das peças, ele recebia uma correção. Não é assim, é como foi dito, né? É como um pai que ali, quando o filho faz a coisa errada, ele bate ali na mão do filho. Ó, não é assim. Não é assim. E aí ele foi guardando esses movimentos errados que ele fazia e foi excluindo, né? Foi eliminando esses erros. E quando ele movia a peça correta, ele não era repreendido, então, né? Ele foi guardando as correções e guardando a certa, né? Hoje esse robô vence de qualquer ser humano, né, no jogo. E assim por diante, né? Tantas e quantas outras coisas disseram. A grande defasagem, né? Aí, de desemprego virão com a ocupação aí da IA, né, nos trabalhos. Uma vez que as pessoas não se dispõem a querer trabalhar, o jovem, né, não quer saber, como disse lá a pessoa, né, que foi fazer entrevista com os jovens tá tudo, né, doente, depressivos, fazendo tratamento com psiquiatra e tal, como vai dar uma oportunidade de emprego, né, é problema na certa. Então, por um lado, essa incorrespondência, né, e por outro lado, essa necessidade, né, de colocar a máquina para trabalhar. É, por um lado, muito bom, mas por outro também será um, um grande problema. Né? Mas, enfim, tem muito assunto para um outro vídeo, né? Como se diz. Mas aqui, né, Jesus dizendo: choras pelos tempos presentes, mas eu choro pelos futuros. Ó, em que labirinto se encontrarão as nações? Tanto que uma formará o terror e a morte da outra. Né? Formará o terror e a morte da outra, e não saberão reagir por elas mesmas. Farão coisas de loucos, de cegos, até atuar contra elas mesmas. Este é o labirinto onde a pobre Itália se encontra. Quantos golpes receberá? E essa aqui é a realidade, né, que ele dizia lá no tempo de Luísa. Hoje ainda pior, né, quantos golpes receberá. Lembra-te que há anos te disse que ela merecia o castigo, que a faria invadir por nações estrangeiras. E esta é a trama que eles estão a tecer. Como será humilhada e aniquilada? Demasiado ingrata me foi, né? De onde veio, né, outrora tantos e grandes santos, a condição em que se encontra hoje.
demasiado ingrata me foi. Não reconheceu, né, os favores divinos, né? Passou aqueles, já nem seguiram mais o exemplo, né? É como ainda lembrava hoje, né, que o inimigo dizia, né, da ordem de São Francisco de Assis: esperemos, deixemos que morra o seu fundador. Após a morte dele, aí, né, entraremos e, no linguajar de hoje, né, pintemos e bordemos. Assim como se pode dizer, né, tá agindo da mesma forma agora em direção à canção nova, né? Faleceu o, o saudoso padre Jonas, né? Então agora vamos, né, entrar no meio, vamos ver o que que a gente pode fazer lá, né? Morreu o fundador, então nos acheguemos. Voltando aqui, as minhas nações prediletas, a Itália e a França, são aquelas que mais me têm desconhecido. Né? Como diz os santos de outrora, já não existem mais. E até suas memórias foram esquecidas, né? Porque tendem por outros caminhos. Né? São aquelas que mais me têm desconhecido. Se deram a mão para me ofender, justo castigo, se darão a mão em ficar humilhadas, mas serão também elas as que mais farão a guerra à minha igreja, à minha filha. Quase todas as nações se uniram para me ofender. Conjuram contra mim. Que mal lhes fiz? Assim quase todas merecem o castigo. Que mal fez, né? Negócio é que querem viver as suas vontades a todo e a qualquer custo. Né? A todo e a qualquer custo. Ignorando, né? Céus e inferno. O importante é ser feliz. O importante é viver o hoje, agora, amanhã. Né? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Mas quem pode dizer a dor de Jesus, o estado de violência em que se encontrava e o meu espanto, o meu medo? O estado de violência em que se encontrava e o meu espanto, o meu medo. E dizia a meu Jesus: como posso viver entre tantas tragédias? Ou fazes de mim a vítima e perdoas aos povos, ou então leva-me contigo. É que ela não quer estar aqui e presenciar tudo isso e sem poder fazer nada, né? Ele não a tomando como vítima. Como ele diz, eu preciso privar-te para derramar os castigos. E chega um ponto que a vítima não pode mais. É o processo que ele fez com a Luísa, né? Chegou um ponto que ele tirou do estado de vítima e a trouxe para a pequena filha da divina vontade. Porque a vítima não serve. A criatura precisa sentir na carne peso das suas escolhas erradas para que se converta. Né? Ainda que se desconjunte o homem externo, que seja salva a alma. Né? A fim de que no ápice do sofrimento, da situação, a criatura, né, reconheça a Deus, né, se volte para Ele. Né? Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Deus abençoe a todos.